Você já ouviu falar sobre o colar de girassol? Esse é um instrumento de inclusão que foi criado na Inglaterra e tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm algum tipo de doença oculta. Em Inhapim, a lei que instituiu o uso do colar de girassol foi sancionada e uma das propostas é proporcionar distribuição gratuita para quem mais precisa. No começo da conversa de hoje, nós vamos falar sobre isso com um convidado que usa a própria história para ajudar outras pessoas. Ele convive com a doença de Crohn há 30 anos e hoje é embaixador do Inclusão em Ação. O começo da conversa está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas TVs Sistec e Super Canal TV. Você também pode assisti-lo através das mídias digitais. O colar de girassol vem sendo cada vez mais reconhecido no Brasil. Ele é dedicado às pessoas que têm alguma doença não aparente ou qualquer condição limitante que seja oculta, como, por exemplo, transtornos neurológicos e doenças raras. Ele serve principalmente para identificar e proporcionar mais segurança e praticidade para essas pessoas. Hoje vamos conhecer mais um pouco sobre isso com o nosso convidado especial, Gustavo Veloso, que foi um dos responsáveis por trazer o colar de girassol aqui para a nossa região. Gustavo Veloso, seja bem-vindo ao Começo de Conversa. Vem para cá. Por favor, senta aqui. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, graças a Deus. Rapaz, primeiro assim, para começo de conversa, você trouxe o colar de girassol? Sim, sempre comigo. Mostra para nós o que é o colar de girassol. Sempre comigo, justamente pela segurança, né? É. Deixa eu tirar aqui. Aí, dá um zoom aí para nós aí. Não? Esse aqui é o colar em si, né? Uhum. Esse é o colar. Isso. Colar de girassol. Ele tem essa identificação mesmo do girassol. E do girassol, isso. E aí ele tem um cartão na ponta, é isso? Isso, tem um cartão que é personalizado para cada paciente com QR Code. Ah, que bacana. Posso pegar? Dá licença. Sim, com certeza. Com as informações essenciais, CID da doença, telefones de contato de emergência. Vou mostrar aqui, ó. Gustavo Henrique Chaves Veloso, DN, data de nascimento 3/10/81. Pode ler a informação aqui? Pode. CID da doença de Crohn. Tem um contato de emergência, que esse telefone aqui é o seu contato? É o da pessoa de contato, caso aconteça alguma coisa comigo. Caso aconteça alguma coisa. E aí tem ainda o contato do nome da sua irmã, Ana Laura. Isso. Que é uma pessoa também que precisou. Tá sempre bacana comigo. demais. E aqui tem o QR Code. QR Code que a gente coloca todas as informações, em vez de ficar carregando os laudos, relatórios médicos. Bateu aqui o celular, já vai puxar as informações tudo aí, todas. pode mandar por e-mail para o médico também. Aí tem tipo alergias, medicamentos que eu uso, para etc. você aqui. Obrigado. Bacana demais, rapaz. E como é que surgiu essa ideia de trazer um colar de girassol para Inhapim e Inhapim na vanguarda, né? Porque assim, a região inteira, acho que só Inhapim que a Câmara aprovou isso. Como é que aconteceu esse processo todo? Conta para nós. Eu sempre fui muito curioso em relação a meu problema de saúde. Então, onde tem alguma novidade, eu sempre busco procurar, né? Eu pesquiso sempre na internet, nas redes sociais, coisas que podem ajudar a mim e outras pessoas também que convivem com o mesmo problema que eu e até outras enfermidades também. Então, vendo no Instagram sobre o colar de girassol, eu fiz um contato no direct mesmo com a responsável, que foi a fundadora do Inclusão em Ação, né, que é a instituição. É uma ONG? É uma empresa hoje que comercializa também, só que a comercialização é justamente para manter todo o trabalho de mídia, marketing também, sobre o colar de girassol. Sobre o colar de girassol e outros colares também para autistas, várias outras doenças também. Tá, mas o colar de girassol ele é específico para doenças de Crohn? Não. Ele é para doenças deficiências invisíveis. A pessoa tem um problema neurológico qualquer, uma dificuldade qualquer. Isso, deficiência invisível. E a funcionalidade do colar, assim, para o telespectador e para o internauta entender direitinho, que não é só uma coisa bonita que você põe no pescoço, né? Como é que é a funcionalidade do colar de girassol? Vamos lá, porque aí depois eu volto na questão do Inhapim, na aprovação da Câmara lá. Como é que é a funcionalidade do colar?
Então, o colar é uma forma de identificar essa pessoa justamente por ser uma deficiência invisível. Talvez ela precise de algum auxílio, tem prioridades em filas, né, de bancos, filas de hospitais, onde já teria outras deficiências. Nesse caso, o colar de girassol em aeroporto também é muito usado para identificar também. Aí tem um apoio dos responsáveis para estar orientando o passageiro, leva até o avião, em ônibus, mesma coisa. Então, é mais para ter uma segurança maior do portador. A doença de Crohn, por exemplo, né? Eu não sei se com você é assim, mas eu já tive contato com uma pessoa que tem e ela fala da dificuldade que é, por exemplo, vai às compras. E aí, assim, que não é como a gente fala assim, estou pensando em ir no banheiro, estou com vontade de ir no banheiro. É agora, então Sim, assim, imediatamente. chegou, preciso de um banheiro. E assim, Isso. loja não quer ceder o banheiro, ninguém quer emprestar, porque Isso. fala que é só para funcionário. Isso. Isso ajuda nesse sentido Ajuda também, muito. né? Agora a gente está começando a implantar isso na nossa região para justamente vocês estão tendo um papel fundamental nisso, nessa divulgação. Até agradeço esse trabalho, porque ainda as pessoas não conseguiram observar a importância do colar de girassol e também dos outros colares. Porque essa amiga, creio eu que é uma amiga em comum que nós temos, a doença de Crohn, ela irrita muito o intestino e faz que a pessoa vá ao banheiro várias vezes. Para a gente ir numa festa, a gente tem que se programar. Tem banheiro onde fazer um mapa do lugar, não é simplesmente ir para a rua de qualquer maneira. De qualquer forma. De qualquer forma, isso. Muito bem. O interessante, né? Porque assim, o portador do problema ou da doença, ele passa a ter essa segurança, mas se a outra parte não estiver informada, não adianta nada. Quer dizer, as outras pessoas precisam entender. Isso. Né, funcionário, quer dizer, ele está com isso aqui não é à toa. Sim, sim. Ele está aqui porque ele pode precisar de Por isso que é o trabalho de conscientização que a gente ajuda, tenta né? fazer muito Bacana. forte por causa disso. E aí, essa ONG, qual que é o nome? Inclusão em Ação. Inclusão em Ação. Isso. Ela ajuda muito, hein, rapaz? Muito, tem ajudado muitas trabalho pessoas. Bacana, hein? A fundadora é a mãe de um autista. Ela viu pela própria necessidade, né? Quem vive na pele sabe, né, como é que as coisas às vezes se tornam difíceis, né? Porque quem não tem... Pega o caso de menino, por exemplo, com TDAH mais acentuado, ou algum grau, sei lá, específico de autismo, e quem não conhece, começa só a criticar, né? Isso, isso. Essa mãe que não olha esse menino, o menino está fazendo isso, mas não está sabendo... É a verdadeira falta de empatia. A falta de empatia, né? E aí você, então, teve esse contato. Isso. E aí você trouxe, então, a ideia do colar de girassol para Inhapim, é isso? E aí passou pela Câmara Municipal de Inhapim. Isso, eu entrei onde já estava aprovado, na outra cidade, em outro estado, né, no caso. Peguei o projeto na Câmara, na internet mesmo, no portal da Câmara. Apresentei para o presidente da Câmara em uma conversa assim, normal. Ele conversou com todos os vereadores e eles viram a importância desse trabalho. Então, o regimento da Câmara permitia que fosse votado no mesmo dia. Ia ser só uma explanação para a comunidade, né? Que tinha convidados, pessoas da PAI, mães e autistas também. Diversas pessoas foram lá prestigiar, justamente por ver que isso seria muito benéfico para a nossa região. Então, como todos os vereadores concordaram, oposição, situação, porque viu que era para um bem maior, foi aprovado. Na semana seguinte o prefeito já sancionou a lei e agora está em processo de licitação para fazer a compra dos colares e depois o CRAS está cadastrando as pessoas devidamente com os laudos para estar recebendo. Que bom, porque então o próprio CRAS, aí é o município mesmo, através do CRAS, vai fazer. Isso. É até importante para o município ter esse mapeamento, né, rapaz? Com certeza. E o próprio município vai fornecer o colar, então? Isso, gratuito. Porque o colar não pode ser vendido por entidades assim, tem que ser entregue gratuitamente. Tá, mas aí, no caso de Caratinga, por exemplo, que não tem esse procedimento,
Aliás, né, deixar aqui um convite para os vereadores, para poder alguém aí se dispor a isso, a levar essa ideia aqui para Caratinga. Né? Isso assim, mesmo. Não estamos copiando em Inhapim, não. Coisa boa é para a gente poder fazer também, né? Com certeza. Então, assim, nós temos ótimos vereadores aqui na Câmara Municipal e temos pessoas em Caratinga que têm que convive com Crohn e com outras doenças ocultas. E aí vamos trazer esse projeto aqui para Caratinga. Aqui em Caratinga, por exemplo, não passou pela Câmara, não está institucionalizado o colar do girassol, por exemplo. Quem tem uma doença oculta, ele pode ter acesso ao colar do girassol? Sim, no próprio jeito? Instagram do Inclusão em Ação, lá ele é vendido o colar de girassol. Muito bem. E é entregue em todo o Brasil. Mas a partir do momento que passa pela Câmara, Prefeitura, aí que a proposta nossa para pessoas que necessitam, não têm condições às vezes de estar comprando, aí para estar sendo distribuído gratuito. Então, vamos voltar nesse assunto rapidinho. Vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Conversa sensacional aqui, um bate-papo com o Gustavo Veloso. Nós voltamos já já. De volta com o começo de conversa aqui no estúdio, ao nosso lado, o Gustavo Veloso. Gustavo, a gente estava falando aí sobre a importância disso estar, de alguma forma, abraçado aí pelo poder público, né? Porque é uma maneira também das pessoas tomarem mais conhecimento sobre isso, a comunidade tomar conhecimento. Porque, vamos supor, eu posso ter acesso ao colar. Tá bom, eu compro um colar, mas eu vou ter que sair toda hora que eu encontrar alguém, eu precisar, tem que mostrar e falar, esse colar é para isso, uma trabalheira danada. E o poder de comunicação do poder público constituído é muito grande, né? Sim. Da Câmara Municipal, do Executivo. Então a gente fica na esperança que realmente a gente consiga implantar isso em Caratinga, nas cidades todas aqui no entorno, né? Santa Rita, Santa Bárbara, Guaporanga, Piedade, as cidades todas aqui no entorno. E daqui a pouco isso toma conta no Brasil, né? Porque na Europa ele já é bem difundido, né? Sim, na Europa já é bastante usado, inclusive também no Brasil já estamos com 40 cidades que faz o uso, são 7 estados que já estão incluindo e tem muitas pessoas de influência, artistas, inclusive na campanha, quem fez a música da campanha é o Landau, irmão do Rogério Flauzino e o Sideral. Eles também são muito envolvidos nessa área. Então, assim, quanto mais pessoas espalhar, é uma corrente do bem, né? Bacana forma uma demais. corrente, tenho recebido no direct, um vereador até de Coronel Fabriciano, apresentou também lá na Câmara de Coronel Fabriciano. Algumas outras cidades também já me procuraram, pessoas com divisa do Espírito Santo, porque achou o projeto bacana, né? Interessante. Então é uma corrente, quanto mais pessoas abraçar, melhor será. E como se deu esse convite para ser embaixador do Inclusão do Bem? É isso? Inclusão em Ação. Em Ação. A própria Juliene, que foi a fundadora do Inclusão em Ação, ela me fez esse convite, fiquei até muito feliz para representar a Inclusão em Ação em nossa região, né? E estar levando informação quando precisa, para dar algum esclarecimento, aonde me chamam. Então, estou aí agora, ela me mandou mensagem ontem que vai chegar meu kit de embaixador, Bacana. que vem todo um material, uma placa, algumas outras coisas também para a gente ir melhorando a cada dia para conhecer o produto, né? Porque é novo para mim também. Então, assim, tudo que é novo a gente tem ainda um pouco... tem que estudar cada dia mais, né? Para estar podendo disseminar isso da melhor forma possível. Tá. Você tem doença de Crohn, foi diagnosticado com ela há quanto tempo? Com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade. Fez 30 anos esse ano. Fez 30 anos? 30 anos, isso. 30 anos. E passou por uma hora de dificuldade mais, né? Você é ostomizado, é isso? Sou ostomizado. A minha ostomia tem 2 anos somente. Fala para o telespectador, pode falar à vontade, o que é isso? O que é ser ostomizado? Ostomizado é quando a gente coloca uma bolsa de colostomia, onde a gente não vai mais ao banheiro, né? Para defecar, no caso, né? Sim, é feito um desvio e eu uso uma bolsa para isso.
posso até mostrar que eu não tenho Pode, vergonha nenhuma disso. É por aqui que minhas fezes saem e me dá até uma qualidade de vida melhor. Melhor. Isso. É. Isso, essa ostomização, ela aconteceu em função da doença de Crohn Da mesmo. doença de Crohn, de complicações, que De eu dei complicação. estenose. Então, como eu ia muito ao banheiro e sempre minhas fezes eram muito líquidas, então houve um estreitamento, uma fibrose, então eu não tinha controle mais. Então teve que colocar a bolsa de colostomia justamente por causa disso. Você foi diagnosticado com 12 anos. É interessante até porque assim, a maioria das pessoas passam uma vida com problemas sem conseguir diagnosticar a doença de Crohn, né? Isso, Então, assim, vai na fase adulta, ainda não sabe o que é, aquela confusão danada. Então, você morava em Apim nessa época? nem a PIN e até mesmo o meu diagnóstico, como na região era poucas pessoas que tinham, creio que em Apim era só eu, foi quase um ano para fazer o diagnóstico. É. Foi bem dolorido para fazer o diagnóstico. Você consegue resumir para nós aí exatamente o que é essa doença de Crohn, quer dizer, para o telespectador entender bem, sim? Porque falando com esse nome, a doença de Crohn é uma doença que ataca o intestino, é imunológico, como é que é isso? Isso, a doença de Crohn, ela é uma doença que pode atacar desde da garganta até o ânus, a doença inflamatória intestinal, né? Está dentro da família, assim como a retocolite também, ulcerativa. Então, ela causa inflamação em todo o gastrointestinal e ela pode atrapalhar em diversas outras funções também. No caso, no meu crescimento, foi a doença de Crohn que impediu isso. A gente tem uma facilidade muito grande de perder líquido, então a gente não absorve as vitaminas necessárias, né, para o desenvolvimento ideal. Então, a importância do diagnóstico mais cedo é importante por causa disso, para ter um acompanhamento melhor. E até para repor, porque a vitamina tem que, com certeza, repor de outra forma, né? Não pode ficar só com base na alimentação, tem que entrar com a vitamina mesmo. Hoje eu tomo suplemento alimentar, tomo outros, aplico também outros medicamentos também para suplementação de vitaminas. O colar, você está usando há quanto tempo? O colar, estou usando ele há 3 meses. 3 meses? Isso. Já fez algum efeito? Precisou de algum momento em que o colar precisou ou não? Por enquanto... Professor, eu estou fazendo o seguinte, às vezes, por as pessoas não conhecerem, eu vou e explico o que é o colar de girassol, até mesmo em hospitais que eu tenho ido esses dias e alguns outros locais, aí as pessoas até acham interessante e depois pedem informação para isso. Ainda não foi necessária a utilização dele, né? Graças a Deus. Até estava comentando, há 2 semanas foi noticiado numa grande emissora que uma autista de grau leve, uma pessoa já adulta, ela foi salva porque ela deu uma crise de pânico. Ela foi salva porque ela usava o colar de girassol. Ali continha todas as informações junto com o cartão também, e poderia ter acontecido algo muito pior com ela se não fosse o colar de girassol junto com o cartão. É interessante. Eu fico pensando assim, que para vocês poderia parecer, né, que está fazendo uma cruz na testa, né? Fala assim, é como se estivesse sinalizando, né? Isso. Mas isso tem uma importância muito grande, né? Porque nós estamos falando da vida da pessoa, né? Da dificuldade que ela pode ter, que pode ser ajudada em função justamente de estar identificada, né? Sim, a gente até a gente recebe crítica às vezes por estar usando colar. Eu imagino. Como se a gente fosse assim, um colar de ouro, alguma coisa nesse sentido. Não, isso aqui a gente não usa, não é porque acha bonito, não é nada, é porque a gente precisa realmente. Preferia não usar. Sim, com certeza, preferia não melhor usar. não ter que usar o colar. Mas o colar é necessário. Então, assim, ninguém está usando porque ele é bonito. Ou então... bonito ele é também, né? Mas ele é bonito. Geração é bonito, assim, sim. Mas ele é um colar bonito mesmo. Mas eu falo assim, não é aquele negócio que está usando para aparecer. Não. Peraí, pelo contrário, né? Então, assim, é um negócio que está usando porque é necessário mesmo, né? Isso, e as pessoas precisam entender isso. E podia dar mais um zoom para mim nesse colar, tem jeito? Por favor, eu queria que mostrasse bem esse colar, porque
Nosso programa tem uma visualização muito boa, passa em 3 TVs, então assim, todo mundo que vê uma pessoa com um colar desse, é um colar verde, é sempre assim, né? É o colar de girassol, verde com girassol. E vai estar com o cartão sempre pendurado aqui na o ponta. Cartãozinho QR Code aqui, dá uma atenção especial para essas pessoas. Dá uma atenção especial, falar assim, se precisar de alguma coisa, eu sei que vai ser uma necessidade mesmo. Não vai estar ninguém aqui, por exemplo, querendo usar o meu banheiro só porque está com preguiça de chegar em casa. Isso, é verdade. Bacana demais. Nesses 30 anos de doença de Crohn, você chegou a passar por alguma situação assim, de precisar de uma ajuda e não receber? De não receber, não. Mas, graças a Deus, em Inhapim as pessoas são muito humanas nesse sentido. E você também é dali, 12 anos, né? Quer dizer, com 12 anos já tinha doença. Isso. Era um garoto, o pessoal já sabia do... Isso, e com 13 anos de idade, eu sofri um desmaio na rua. E um amigo nosso, amigo de meu pai, me pegou no colo, me levou para o hospital e lá foi me aplicado um medicamento. E como era muito novo ainda, doença de Crohn, a gente não tinha muitas informações, foi aonde ali eu recebi um medicamento que eu era alérgico. E eu estava inconsciente na ocasião, então assim, a importância também do cartão para estar com as informações de alergia, né? Tipo de medicamento que pode ou não usar, poderia ter ocorrido algo mais grave comigo por causa do medicamento, não porque a pessoa quis fazer, mas sim por falta de informação mesmo, porque era muito difícil nessa época as coisas, né? Então, Gustavo, vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Estamos aqui no bate-papo sensacional com o Gustavo Henrique Veloso. Nós voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo Conversa. Você que chegou aí, pode acompanhar ainda um bate-papo sensacional aqui com o Gustavo Veloso. E nós estamos falando sobre o colar de girassol e sobre doenças ocultas. Conversa muito boa, acompanha aí. Você falou, Gustavo, no início do primeiro bloco, você falou por umas 2 vezes sobre outros colares. Falou o colar de girassol, outros colares. Quais outros colares? Conta para nós aí. Cada deficiência, igual vou citar o caso do autismo, que está até hoje, está muito sendo divulgado nas mídias, tem colares diferentes. Então, não é necessariamente apenas o colar de girassol. O colar de girassol, ele pega diversas doenças ocultas, mas tem outros colares que, no caso, eu mostrei para o senhor. Eu estou com uma lista aqui, símbolos de inclusão. Tem colar do autismo, isso, da neurodiversidade, do TDAH, deficiência intelectual, acessibilidade, né, que esse é da ONU, doenças raras, ostomia, deficiência visual, baixa visão, visão monocular, surdez bilateral, surdez total. Para cada um caso esse aqui... Para cada um caso tem um colar. Um colar. E o colar de girassol, ele abrange vários, diversos, todos que estão aí, o colar de girassol abrange. Muito bem, mas lá no Inhapim, por exemplo, pega um caso em Inhapim, que lá está instituído o colar de girassol e a prefeitura está cuidando dele. A mãe que tem um filho autista, por exemplo... Sim. Pode ir lá e se inscrever? Sim, assim que terminar o processo licitatório... Não, tudo bem, mas a mãe vai... Isso, a mãe vai levar com o laudo médico, né, justamente para realmente chegar quem precisa. Não, entendi. Né? A minha dúvida era essa, por exemplo. Não obstante existir um colar para cada deficiência dessa, o colar de girassol, também pode ser usado para os outros, né? Pode ser usado para os outros também. Você falou que e nós já falamos aqui, né, que isso nasceu lá na Inglaterra, né? Isso. E que surgiu que jeito na Inglaterra? Você tem essa história, não? Sim, sim. Foi a equipe de inclusão do aeroporto da Inglaterra que, pela quantidade de pessoas que passavam por dia, né, e o movimento do aeroporto, que algumas pessoas tinham algumas dificuldades de encontrar as filas de check-ins, banheiro, de chegar até o avião. Então a própria equipe criou o colar de girassol e isso começou a ser usado, começou a ser divulgado
E hoje vários países já fazem uso do colar de girassol. Interessante, né? Porque a própria equipe do aeroporto, ele facilita para ele também, né? Sim, Porque sim. tá vendo que a pessoa está com alguma dificuldade, mas está com colar, fala, opa, vou ali que pode ser alguma outra dificuldade, né? E nós falamos aqui de autismo e TDAH, algumas questões dessas, e quando você conversa com pessoas mais antigas eu falo, são mais velhas do que eu, né? E elas viram e falam assim, isso aí é o seguinte, isso aí tudo é invenção dos tempos modernos. No meu tempo não tinha nada disso, não via falar em autismo, não via falar... na verdade, a gente não tinha informação direito, né? Isso. Porque não tinha um diagnóstico direito, né? Quantos hospitais, né, que a gente chamava de hospícios, né, existiam no país de Minas Gerais mesmo, tem um famoso, né, que é lá de Barbacena, né, e tem O famoso Pinel, né? a complicação que era aquilo, né, pessoas eram mandadas para lá e não saíam mais, e às vezes era só um TDAH, era uma coisa mais simples, né, que era para ser cuidado. Então a gente tem que dar verbas que hoje a gente dá visibilidade a isso, né? Então, assim, e quando você olha esse processo todo, o seu caso, por exemplo, com a doença de Crohn, e outros casos que você convive, conhece aí agora como embaixador do Inclusão em Ação, né? Como que a sociedade pode colaborar, né, com a funcionalidade disso tudo e com o entendimento de que pessoas precisam sim de alguma ajuda em determinado momento porque tem algum tipo de deficiência? Então, no próprio Instagram da Inclusão em Ação tem muitas informações. Lá são postados diariamente vídeos de mães, de pessoas também que têm alguma deficiência. Hoje as mídias em geral estão dando muita atenção para isso, para justamente ter uma conscientização maior, que somos pessoas normais, como qualquer outras pessoas. Às vezes precisamos de um pouco de atenção, não por vaidade, não por nada disso, sim, mas por necessidade. Então, através do Inclusão em Ação no Instagram, lá tem os canais de YouTube. Agora o meu Instagram também está começando a ser transformado, e até mesmo quem entrar no meu Instagram vai ver que, apesar das minhas limitações físicas, eu faço muita coisa, que as pessoas têm que dar oportunidade para quem tem certos problemas, porque a vida não para, a vida continua. E o que me mantém vivo é a vontade de viver, é o amor à vida. Então isso para mim é muito importante. Todos nós, né, com deficiência ou não, com alguma necessidade ou não, nós precisamos de atenção, né? Sim. E aí nós estamos falando não é de ter piedade de ninguém, né? Nós Isso. estamos falando de dar atenção à pessoa. Algumas vão precisar de um pouco mais de atenção, outras menos atenção. Mas é o normal, essa empatia que você falou no outro bloco, né, que a gente precisa ter e exercitar o tempo todo, né? Sim, sim. Precisa fazer isso, né? Com essa oficialização, né, da existência do colar em Inhapim, por exemplo, qual que é a sua expectativa? Não, eu estou muito ansioso para concluir isso tudo, para a gente começar a estar distribuindo os colares. As pessoas já estão procurando, querendo saber, já estão em cima da gente, né? Só que há todo um processo até tudo liberar. Então, creio que a comunidade de Inhapim vai abraçar. E espero também que as demais cidades, como o senhor falou no bloco anterior, que também cobre os políticos da sua cidade, porque isso é fazer realmente política para todos, né? Não importa o partido, não importa a crença, não importa nada. Sim, é ajudar sem olhar a quem. É bacana, né? E é bom você falar sobre isso, porque você pode ter certeza que ainda aparece aquele que vira e fala aí, já vem, isso é política. Isso aí, ó, isso aí é política, vai virar candidato, vai não sei o quê, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de política, eu faço isso porque eu gosto de fazer, gosto de ajudar. Então, inclusive quando apresentei na Câmara, deixei bem claro isso, que ali eles estariam votando para o povo. Bacana demais. Se bem que a pessoa ostomizada e não está preocupada só com ele, está preocupado com os outros,
A gente precisa de político assim também, né? Precisa de político bom, né? Gustavo, eu quero te agradecer muito, rapaz. O tempo passou rápido demais, mas chegou o final agora da nossa entrevista. E de tirar esse tempo, se dispor para vir a Caratinga para essa entrevista. Você tem 1 minuto para suas considerações finais, vai se dirigir para essa câmera aqui, ó. Deixar aí o seu recado para os telespectadores, para os internautas. A câmera é sua. Então, eu agradeço, professor, e agradeço toda a equipe pelo convite. Espero que esse programa alcance muitos lugares, além daqueles que já alcança, que a audiência é grande, porque quanto mais pessoas souberem desse colar, desse projeto, a corrente só irá aumentar. E estamos precisando muito disso mesmo, de empatia, de amor ao próximo e fazer o bem sem olhar a quem. Então, meu muito obrigado a todos e conte comigo para qualquer dúvida. Quem quiser me acha no Instagram Gustavo Veloso ou no Cruzão em Ação também, que está no Instagram. E, fora isso, um grande abraço. Bacana, estamos caminhando para o final desse começo de conversa. Muito obrigado mais uma vez, Gustavo Veloso. Obrigado a você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, pela atenção e sigamos firmes aí nessa corrente do bem. Até mais.